Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Vamos fazer nesta semana uma longa jornada de 6 dias consecutivos sobre expressões que geram dúvidas. Isso mesmo, aquelas palavras que muitas vezes nos causam uma grande interrogação a respeito de como se escreve e se o sentido está correto, certo? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e faça seus comentários, certo? Tem muita importância, muito valor para nós, ok? Vamos lá. Expressões que geram dúvidas. Não sei se já vocês ouviram falar, existe a palavra abaixo junto, abaixo separado. Abaixo junto, o sentido de lugar menos elevado, lugar inferior ou posição inferior. Exemplo, para Marcela era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo de suas verdadeiras pretensões. Perceba aí, certo? Na palavra abaixo, a palavra abaixo aqui, ela tem justamente esse sentido de posição inferior, Para Marcela era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo, ou seja, por uma questão de improdutividade, a pessoa foi rebaixada para um cargo, ou talvez muitas vezes é a situação financeira da própria empresa, certo? Que se encontra numa vendagem muito reduzida, vamos pensar aí no sentido de uma loja, um comércio em si. Toda vez que está se passando por uma crise, a tendência é fazer uma reformulação no quadro de funcionários e, além da dispensa de alguns, a questão também tanto do abaixamento da pessoa, do cargo, da função, ou às vezes o salário, certo? Abaixo separado significa para baixo, no sentido literal mesmo, virado, de cabeça para baixo. Algo que não está na sua posição normal, e sim o contrário, o oposto. Quando percebemos, lá estava o brinquedo sendo levado correnteza abaixo, no sentido descendo, ou no sentido também, você está com a garrafa e virou ela sentido para baixo, no oposto, certo? Vamos ver as formas de acerca de, as 4 formas, acerca de, cerca de, acerca de com H e acerca de sem H separado. Vamos lá. O acerca junto com a, acerca de, equivale a respeito de, certo? Relativamente a, quanto a. E aí você pode até substituir essa palavra acerca de junto, por uma dessas expressões aí, a respeito de, relativamente a, quanto a. Exemplo, discutimos acerca de uma melhor saída para o caso. Discutimos a respeito de, relativamente a, quanto a. Aí é só você substituir, certo? Mas a ideia é justamente sobre alguma coisa, sobre uma informação, sobre um assunto. Quando você perceber que pode se colocar, eu não coloquei aí, mas entenda também sobre, sobre ou sobre a, certo? Você pode colocar, discutimos sobre a melhor saída para o caso. Aí você vai, evidentemente, adaptar, certo? Cerca de, sem a, significa aproximadamente, junto, quase lá. Então, cerca de 70 mil veículos deixaram a capital no feriado prolongado. Aproximadamente, junto de, na ideia desse junto de dúvida, certo? Junto de 70 mil veículos deixaram a capital, aproximadamente 70 mil veículos deixaram, Eventualmente, certo? Nessa ideia também, acerca de com H separado. Então, indica tempo transcorrido, ou tempo passado, ou tempo que já se foi. Há cerca de 15 dias, discutíamos uma saída para o caso. Aí você pode colocar aí a ideia realmente de que algo aconteceu há 15 dias atrás.
há cerca de uns 15 dias, né, discutimos, certo? Essa ideia de que faz uns 15 dias, né, pode substituir aí, ó, faz uns 15 dias que discutíamos uma saída para o caso, certo? Aí, no caso do verbo fazer, se você fosse utilizar no lugar do acerca de, você colocaria no singular, certo? Ele vai manter a mesma ideia, já que não tem sujeito, né? Faz, certo? A oração se sujeita. Se tiver sujeito, evidentemente, aí no caso seria sim, de fato, o verbo no plural. Mas, como é uma oração sem sujeito, indicando simplesmente temporalidade, ok? Acerca separado, certo? Sentido de escrito assim, separado, significa perto de, certo? Perto de. Atenção que às vezes você pode confundir com o número 3, acerca de junto, certo? Então, você pensa assim, se pudesse ser substituído pela forma escrito, assim, separado, ou perto de. Então, também a ideia de aproximadamente, próximo de, certo? Mas atenção que entre um e outro, observe a ideia, além disso, é uma ideia de aproximadamente, mas sempre focando para um passado, certo? A ideia de que o fato em si já aconteceu. Então, Brasília fica a cerca de 208 quilômetros de Goiânia, né? Brasília fica separado de 280 quilômetros, ou perto de, certo? O aproximadamente aí é uma ideia um pouco que não se encaixa bem, certo? Por isso que tenha atenção que nessa frase aí, aproximadamente, não seria a melhor expressão para substituir enquanto sinônimo, tá ok? Seria melhor assim você pensar a expressão perto de, quando se referir a lugar, ok, pessoal? Acima junto, acima separado. Acima junto tem sentido de um lugar mais elevado, superior. Veja, o abaixo junto, né? A ideia de perder posição, né? Regredir a sua posição. Já o acima junto é posição mais elevada, né? Posição superior. Aí, exemplo aí, conforme pôde perceber, na lista de aprovados, seu nome se encontra acima do meu. Ou seja, tive um resultado melhor, né? Mais substancial. Acima separado significa para baixo. É a mesma ideia, aliás, seria o antônimo, o oposto de abaixo separado. Abaixo separado para baixo, acima separado para cima, literalmente, certo? Essa ideia de literalidade. Todos os convidados me olharam de baixo a cima, certo? É a ideia de você, vamos colocar assim como uma pessoa intrometida, né? No sentido que a frase está aí, ou uma pessoa abiúda, né? Uma pessoa que se preocupa com o alheio, né? E isso é um fato na nossa sociedade, né? As pessoas olharem de baixo a cima quando ou chama atenção ou quando você está querendo, assim, de certa forma, colocar a pessoa em constrangimento, né? Em situação de constrangimento. Continuando, afim separado, afim junto. Afim separado tem sentido de finalidade, objetivo pretendido, escopo, né? Eu não coloquei aí, mas é uma palavra interessante, até que substitui, de fato, a palavra objetivo, certo? Então, você tem a fim de evitar, né? Com a finalidade de evitar, né? Com o intuito de evitar, veja, outras formas que substitui aí o afim. Mas lembrando, né, se houver essa ideia, né, de conclusão, de objetivo final, de escopo, afim separado, certo? A fim de evitar maiores contratempos, ele resolveu afastar-se de sua empresa. Às vezes uma acusação que pode colocar a empresa em evidência, né, em maus lençóis, muitas vezes ou a pessoa sai livremente ou é forçada a deixar o cargo,
Isso acontece muito, né, no âmbito político, né? Quando um político sofre ameaça, essa ameaça no caso de ser processado por uma eventual arbitrariedade no cargo ou por uma falcatrua, a pessoa é convidada, enquanto estiver em processamento, é preferível que ela se afaste para evitar desgaste, né? Para o governador, para o prefeito, para o presidente. Às vezes acontece com o ministro. Né? E às vezes, na situação de um processo de impeachment, como aconteceu aqui no Brasil mesmo, né, alguns presidentes, no caso o Collor, né, ele preferiu não dar continuidade ao processo de impeachment, afastar-se do cargo até para não perder os direitos políticos. Certo? No caso dele ainda passou um certo tempo, certo? 8 anos, se não me engano. É bom até para vocês pesquisarem essa informação. Afim junto, tem sentido de semelhança, afinidade, ideias que se aproximam, são verossimilantes, ou seja, tem uma verdade recíproca entre duas pessoas ou mais pessoas, certo? Aí o sentido, sua ideia é afim à minha, seus ideais são afins aos meus, certo? Ou estão afins aos meus, melhor, certo? Então, fica aí a diferença entre esses dois. O afim separado, objetivo, escopo, afim junto, finalidade, harmonia entre pensamentos, concomitância de pensamentos, certo? Vez ou outra, observe que eu utilizo sempre uma palavra diferenciada, viu, pessoal? Então é interessante vocês anotarem aí até para ampliar o conhecimento de vocês. Continuando. A menos, né? Essa aí você vê que não tem o seu par, né? Mas veja interessante, sentido de tempo futuro, né? Ou distância aproximada. Exemplo, a menos de 2 quilômetros do destino almejado. Aí está a ideia de distância aproximada, certo? Ou, às vezes, tem a ideia de passado. Né? A menos de um mês, aí você tem a questão de futuro, né? Tempo futuro. A menos de um mês estaremos de férias. Percebe? No primeiro exemplo, a ideia de distância. No segundo exemplo, a menos, com a ideia de tempo futuro, que está para acontecer. A menos de um mês estaremos de férias. Okay? Aí aquela contagem regressiva, né? Que, em especial férias. Né? Quem não gosta dessa famosa palavra férias? A par, ao par. Né? As duas formas. A par significa ciente de, informado de, inteirado de, né? Com total conhecimento sobre algo. Exemplo, fez pesquisa em várias fontes e estava a par, estava ciente, estava informado do que ocorria ou ocorreria, certo? Aí as duas formas conjugadas estão corretas. Ao par indica valor monetário, né? A ideia de literalmente de ou imposto, ou taxa, ou aumento em si, ou mudança no sentido de redução, certo? Exemplo, houve uma forte desvalorização do dólar, o que o deixou ao par do real. Ou seja, estivesse igual ou verossimilhante ou próximo do real. Houve uma forte desvalorização, né? Sabe que hoje, né? Estamos falando hoje, dia 20 de abril de 2021. Então veja que hoje o dólar praticamente está um valor absurdo, acima de R$ 5 em relação ao real. Né? Então veja, um alto índice, né? Com relação à distância, né, monetária, valorativa de uma moeda para outra, certo? Então veja, ao par sempre sentido monetário, né? A menos de com H, a menos de, a gente já viu que a menos sem H, mas esse a menos de, além de ter a diferença com H, tem a preposição de, certo? Seria uma locução, aliás, uma locução adverbial de lugar, certo? Pode entender como tempo também. Significa
aproximadamente, mais ou menos, e denota tempo decorrido. Eu coloquei aqui, pessoal, essa aspa, mas era para ter retirado, certo? Foi falta de atenção minha. Mas o que é importante aqui é a informação, certo? A informação está corretíssima. Poderia ter colocado aqui ou destacado, mas quero deixar só essa explicação. Vai acontecer outros erros que talvez porventura não tenha prestado mais atenção, eu vou corrigir, certo? E se vocês tiverem interesse nesse material, né, vão receber, né, podem enviar o e-mail de vocês para que eu possa enviá-lo, certo? E denota tempo decorrido, a ideia de passado. Então você pode substituir pela palavra aproximadamente ou mais ou menos, e na ideia de tempo passado, certo? Ele saiu de casa há menos de 2 dias, há menos de uma semana, certo? Então, essa ideia aí de tempo passado e pode ser substituído, né? Você poderia dizer, ele saiu de casa aproximadamente 2 anos. Ele saiu de casa mais ou menos 2 anos, certo? É uma informação que não se tem, eu poderia ter colocado aqui, que não se, além da ideia de passado, não se tem precisamente o tempo, né? Onde não tem clareza dos fatos. Então você lança, além da expressão a menos e, aquela ideia de incerteza. Sabe que o fato aconteceu, mas não sabe determinar o tempo, certo? Ao encontro de encontro a. Ao encontro de tem sentido de a favor de, né? Uma harmonia, uma tendência a algo favorável, a algo auspicioso, certo? A algo viçareiro, certo? Então tem essa ideia de boa realidade, boas notícias, bom acontecimento, bons tempos, essa ideia. Então, o encontro de é algo que vai em concomitância a uma expectativa boa, certo? Ou também pode ser no sentido contrário, né? Há uma expectativa boa, no sentido assim de que boas realidades, boas circunstâncias estão acontecendo, certo? As propostas dos candidatos vão ao encontro do que se espera a população, ou seja, está em concordância com aquilo que a população espera. Por exemplo, aumento de salário, por exemplo, redução do valor de um produto, isso é favorável, né? De encontro A, aí a ideia de oposição. Eu coloquei logo antes a ideia de oposição, pessoal, mas não, porque há coisas que são ruins, aparentemente ruim para o governo, mas bom para a sociedade, certo? O que seria ruim para o governo? Às vezes, de reduzir o valor de um produto, porque na redução para o governo é ruim porque diminui a arrecadação, mas é algo ruim que favorece a maioria, certo? Vamos entender assim, uma oposição que desfavorece a minoria e favorece a maioria, certo? Então, esse ao encontro de, quando eu coloquei no sentido de oposição, nesse sentido. Às vezes é ruim para uma minoria, mas é favorável para a maioria. Já a expressão de encontro A é oposição de fato, né? A ideia de adversidade, de contraposição, de antítese, de paradoxo, certo? Suas opiniões vão de encontro às minhas. Então, atenção aqui ó, no acraseado, porque minhas é um pronome possessivo, é facultativo o uso da crase, certo? Nós demos uma aula sobre crase, pode ver aí no nosso canal, certo? Então, S de encontro A, ele por exemplo, de choque, né? Estava em alta velocidade e perdi o controle e meu carro, meu transporte foi de encontro ao muro, certo? E aí, observe que se a palavra for masculina, aí você vai adaptar, ajustar, né? Ao, de encontro ao, ou de encontro a, certo? No caso aí, de encontro a, porque minhas é um pronome possessivo e admite essa liberdade facultativa de colocar a crase ou não. Então aqui você poderia deixar com ou sem crase, certo? Mas veja nessa aula bem rica de detalhes sobre o uso da crase, quando obrigatório, quando facultativo ou quando não usar, certo?
Continuando. Então você tem aí ao invés, em vez, né? Ao invés tem sentido de ao contrário de, né? No sentido literal mesmo, né? Ao invés de calar-se, continuou continuando com seu superior, certo? É aquela ideia quando você passa a ser indesejado, né? Inoptamente hostil àquela realidade, então, às vezes é necessário o silêncio, né? Ao invés de calar-se, continua discutindo com você. Ou seja, aquela ideia não vai ser aceitável para o momento. É aquela questão, você julga a situação e seria interessante que no seu juízo, né, na sua visão, se evitasse, né, falar ou você ou alguém, porque o momento não é auspicioso para se discutir, certo? Quando dois estão bicando, né, querendo brigar, então silencia, uma das partes precisa silenciar, calar-se, certo? Então é esse sentido de ao invés, certo? Em vez exprime a ideia de substituição, certo? Aí não é a ideia de você julgar, mas é no sentido de colocar outro no lugar de uma pessoa ou coisa, certo? Em vez de viajar nas férias, optou por descansar em casa, né? Em lugar de viajar, ou seja, houve de fato uma definição, vamos colocar assim, sobre um fato já planejado, né? Sobre um acontecimento planejado. Então, em lugar de viajar nas férias, ou seja, modificou o plano, optou por descansar em casa. Né? Porque muitas vezes as férias, dependendo de onde você vai e com quem você vai, passa a ser muito mais trabalhoso do que propriamente descanso. E como se diz, férias é usado para descansar, para se divertir. Certo? É nesse sentido. Então, em vez de, você pode até colocar em lugar de viajar, né? Substitui, ok? Aqui, pessoal, houve um pequeno erro, tem as aspas, faltou outra, aqui ela é isolada, chamada de apóstrofo. Apóstrofo, certo? Não apóstrofe, apóstrofo. Eu não coloquei nessa nossa lista, mas vou até anotar para poder fazer a diferença, certo? Então você tem aí, era para ter outra aspas e não apóstrofe. Você vê que o apóstrofe está na posição contrária, certo? Foi uma distração minha. Mas, como eu falei, foquem aí na informação. Seção com CSS, seção com SSS, seção com SC cedilha, certo? Vamos ver a diferença entre os três. O primeiro, seção com CSS, significa ceder, né? Permitir, dar licença, ou seja, transferir algo, dar lugar ou posse a outra pessoa. Não autorizo a cessão dos meus direitos autorais, né? Não concedo, não lhe dou, né? Não lhe dou posse, né? Não autorizo os direitos autorais. Ou seja, se você está utilizando o material de alguém, né, você precisa da permissão desta pessoa para poder utilizar. Seção com CSS, nesse sentido de permissão. Vamos colocar assim, permissão, no sentido de permissão, como seria a ideia de sinônimo de seção, certo? Número 20, seção com SSS. Desculpa aí, pessoal, engasguei aqui um pouco. Então, SSS significa o tempo de um espetáculo de cinema, certo? A duração de um fato. Não colocar somente em relação ao cinema, não. Teatro, etc. Qualquer situação, uma reunião, né, política, de sindicato, reunião de uma empresa, seria essa sessão escrito aí, um SSS, certo? Vou ao cinema na sessão das 10, ou seja, no tempo em que for iniciar a partir das 10, certo? A reunião, a sessão da empresa durou 10 horas, ok? E o 21, sessão com essa cedilha, significa o mesmo que secção, ou seja, do ato ou efeito de repartir. Subdivisão, ou divisão, ou separado. Também pode significar divisão de repartições públicas, parte de um todo ou departamento, né?
a estrutura física, a secção a empresa X, né, de Barbosa, do escritório, né, de uma determinada empresa, né, está dividida assim. Cada seção deste projeto será analisada, certo? Cada lugar, né, tem um objetivo, tem uma funcionalidade, ok? 22, demais junto, e 23, demais separado, certo? Demais junto equivale a muito, então você pode substituir pelo advérbio excessivamente a ideia de intensidade. Toda vez que você quiser gerar a ideia de intensidade, bastante, certo? Muito, né? Muitíssimamente, você utiliza demais junto, certo? Então, nossa, a meu ver, você parece egoísta demais. Não dá nem a pausa, né? No demais, né? Egoísta demais. Então, numa só força, né, de respiração. Como pronome indefinido corresponde aos restantes ou os outros, certo? Então, você pode substituir também. Vamos no primeiro exemplo. A meu ver, você parece egoísta demais. Você parece egoísta, muito egoísta. Aí você colocaria o muito antes do adjetivo egoísta, certo? Para justamente causar o efeito. Veja, a ordem aí prejudica, né? O muito não pode ficar exatamente na posição. Ele substitui, só que no caso ele teria que vir antes do adjetivo egoísta, certo? Para manter o sentido. Ou parece egoísta excessivamente, ou excessivamente egoísta. Nesse caso, excessivamente poderia estar antes ou depois, não prejudicaria. Mas com o advérbio muito, que é o advérbio de intensidade, ele precisaria estar antes do adjetivo egoísta, certo? E aí, no segundo exemplo, ele pode ser substituído por os restantes, os outros, certo? Ele foi o único que se sobressaiu entre os demais, entre os restantes, entre os outros. Ok? Aí fica fácil, né? Quando ele tiver sentido de pronome definido, pessoal. Qual é a ideia do pronome definido? É não determinar não determinar a pessoa do discurso. Ó, ele foi o único que se sobressaiu entre os demais. Veja, na segunda oração que se sobressaiu entre os demais, você não sabe exatamente. Você sabe que alguém dali do espaço, mas não quem exatamente, certo? E aí, esse demais aí está na ideia de pronome. Você veja que demais, ele está como advérbio de intensidade. Muda até a classe gramatical, né? Já demais aí, separado, aliás, demais junto, no sentido de pronome, mudando a classe gramatical, você percebe que é justamente para indeterminar a pessoa do discurso. Ok? Espero que tenha ficado claro. Demais separado indica o oposto do termo, então você pode substituir pela expressão de menos. Se encaixar o sentido, você sabe que ali seria o demais separado, certo? Exemplo, há alunos demais nesta sala. Veja, além da ideia que você pode colocar há alunos de menos, se você substituir, se mantiver o sentido, saiba ali que é demais separado. Mesmo assim, tem a ideia de você opor, né? Opor o número, no caso aí, né? Há alunos demais nessa sala, ou seja, a sala não comporta, né, determinada quantidade. E isso, como nas escolas particulares, tem essa ânsia, né? Porque o foco, além da qualidade, né, entre aspas, é o número, porque número significa mais din-din, né? Dinheiro, certo? Então, veja, a ideia da oposição em relação a um espaço, em relação a uma ideia, em relação a uma perspectiva, certo? E seria o demais separado. Além da ideia de oposição, é a ideia de você contrariar fatos ou números em relação a determinado lugar ou em relação a determinada circunstância. Ok? Chegamos ao nosso último slide. Como falei para vocês, faremos aqui em 6 dias consecutivos.
5 dias justamente falando um por um. E no 6º dia nós falaremos um resumão de tudo das 5 aulas, só que sem os exemplos, simplesmente para aguçar a curiosidade de vocês em ter a ideia. O exemplo aqui, pessoal, eu coloquei para vocês visualizarem, certo? No sentido de ilustração. Mas o importante é que vocês saibam pensar em outros exemplos, justamente para provar que você de fato aprendeu o assunto. Tá ok? Vamos lá. A com H, sentido de impessoalidade, por isso permanece sempre na terceira pessoa do singular. Isso é para orações em sujeito, certo? Impessoalidade, já diz o fato, né? Impessoal, que não tem pessoa. Revela, e no sentido de existir ou fazer, certo? Esse A com H aí é o verbo haver, né? Mas não com o sentido original dele, né? Que era o sentido de ter, né? Mas aí é no sentido de existir e fazer, ou seja, tanto de essência quanto de ação. Existir no sentido de essência, fazer no sentido de ação. Já o A no seu sentido original, que é o haver, no sentido de possuir, né? Aliás, de chegar a possuir, chegar a ter, certo? Por exemplo, ele há de conquistar a aprovação, o primeiro lugar, certo? Esse aí está nessa frase aí, ele está no seu sentido original, né? De possuir, né? Ele possuirá, ele há de alcançar, há de obter, certo? Já no sentido de existir e fazer, ele fica como impessoal, né? Não tem sujeito, e vai ter sentido de existir ou fazer, certo? De essência ou de ação. Nesta sala, há, okay, existem, é claro que se você substituir, aí pluraliza, certo? Mas se você utilizar o verbo haver no sentido de existir e fazer, ele não modifica, ele não necessita concordar com o sujeito ou com a informação próxima, certo? Você deixaria no singular. Mas se você utilizar os seus sinônimos, existir ou fazer, aí claro que você precisa pluralizar. Mas se você mantiver o haver, estou repetindo para que fique bem claro, viu? O haver no seu sentido original, né? Aliás, no sentido de existir e fazer, embora ele mude de sentido, mas o verbo permanece na terceira do singular, ok? Espero que tenha ficado claro. Tem o sentido haver, no sentido de poder alcançar, poder possuir, mas também no sentido de existir e fazer. Ele permanece na terceira do singular, porém com o sentido de existir ou fazer, certo? Ok? Também o A sem H indica tempo futuro. Sim, a propósito, também eu esqueci de anotar aí, mas eu espero que vocês notem. O A com H também tem sentido de passado, certo? Não somente de existir ou fazer, mas também sentido de tempo passado. Por exemplo, há dias que não te vejo. Esse A é com H. Então eu esqueci de colocar aí, mas não esqueçam de anotar, certo, pessoal? Porque tem olha, é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Não há gramática do mundo ou livro, né, ou aula em si que você consiga colocar todas as informações, né? Aqui que eu coloquei foi uma ideia geral, é como nas gramáticas, né? Ela tem gramática que ela precisa mais uma informação, outra precisa outra informação, por exemplo, né? Tem gramáticos que focam mais, né, nas regras práticas, outros são mais minuciosos, mesmo aqueles que são mais minuciosos, nem todas as informações estarão lá, certo? Então, existe também essa diferença entre gramáticas, né? Há linguistas que vão abordar com mais detalhes de um determinado assunto e há assuntos dentro da própria gramática que vai ter menos informação, certo? Porque senão ficaria interminável a gramática, certo? Um bom aluno curioso precisa ter vários dicionários, várias gramáticas de autores diferentes, que ele sempre vai trazer mais informações sobre determinado assunto. É o que aconteceu agora, né? A gente nota, mas vem outras situações que não estão aí, mas aí, à medida que formos falando, iremos tentar lembrar de outras situações.
A sem H, né? Indica tempo futuro ou pessoas, ou apenas se revelar como uma preposição. Aí eu vou abrir só um parêntese, não vou entrar em detalhes, porque quando entrarmos em regência, né, vamos poder falar um pouco mais. Isso para o futuro, né? Mas a palavra a pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser uma preposição. Veja como ele se aplica em classes diferentes: artigo, pronome ou preposição, certo? Exemplo: daqui a alguns dias, veja a ideia de futuro aí. Se fosse em relação ao passado, A com H, mas em relação ao futuro, certo? Não entregue esta encomenda a ele. Esse A, né? O A ali, daqui a alguns dias, ele está com a ideia de locução adverbial, né? Daqui a alguns meses, a expressão daqui a alguns meses está com locução adverbial de tempo, certo? Já o A, na segunda frase, não entregue essa encomenda a ele, a ideia aí de preposição, né? Você vê que o ele, outro detalhe aí, o ele normalmente é um pronome pessoal, certo? Mas se a palavra ele, que é um pronome pessoal, estiver antecedida de uma preposição a ele, para ele, nele, ele muda aí a análise sintática, né? Ao invés de ser sujeito, ele passa a ser objeto indireto, porque todo objeto direto pede preposição. Nós já falamos isso em aula anterior, certo? Quando fala sobre o assunto crase, né? Vai ter uma situação que é importante entender se no caso aí, seria a facultativa a presença da crase é obrigatório, certo? Mas veja na nossa aula sobre crase que vocês vão entender bem essa ideia. 26. Mas, né? Esse mas aí sem i. É interessante aí, só um parêntese, não vou ir detrás de detalhe, mas vou aguçar para que vocês pesquisem, certo? Mas existe um mas com i, mas sem i, né? E o mas, do jeito que está aí, mas com acento agudo no a, certo? Então, é bom vocês pesquisarem. Vou deixar aí essa curiosidade, né? O mas, né? Com i, e claro que ele já está aí evidente na tela de vocês, o mas sem i e o mas com acento agudo, né? No caso aí vocês vão pesquisar esse mas com acento agudo. Mas, M-A-M-A, acento agudo S, né? Eu não coloquei aí, mas fica aí uma informação para vocês pesquisarem. Só para deixar curiosidade, tem um vídeo meu, né, que fala sobre isso. Descubram no vídeo. Tá aí, eu não vou colocar nem o título. Descubra. Se não descobrirem, podem entrar em contato conosco e aí eu posso até orientar, certo? Mas aí vou deixar esse desafio para vocês. Então, o mais, né, sem i, mas, né, sentido de ideia contrária, oposição. Não pôde, né? Olha aí o acento circunflexo, né? Não pôde comparecer ao aniversário, mas enviou o presente. Esse mais aí, pessoal, é uma conjunção adversativa, você pode colocar aí no sentido de mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, certo? Essa ideia de opor informações. O mais com i, certo? Indica intensidade, é um advérbio, né? Evidentemente, ou pronome indefinido. Mais, né? Clarice foi a menina que mais se destacou durante a apresentação, a ideia de intensificar a informação, né? O advérbio, a propósito, ele tem justamente essa ideia, né? De modificar positivamente ou negativamente a ideia do próprio advérbio, do verbo, do adjetivo, certo? Então, ele vem justamente com essa ideia de modificar no sentido positivo ou negativo. Poderia dizer menos, né? Menos, Clarice foi a menina que menos se destacou, certo? Seria o oposto aí de mais. Mal com L também eu já dei uma aula sobre isso, mas vamos focar somente na ideia. Pertence à classe dos adjetivos, o com u, né? Podendo ser utilizado quando significar o contrário de bom,
Então, toda vez que você substituir bom ou boa, saiba que ali vou escrever mal com U. Ele é um mau aluno. Ele é um bom aluno. Percebe aí? Mantém o sentido. Eu troco mentalmente por bom ou boa. Aí você vai ver a questão da concordância. Aí você saberá que se escreverá com mal com U. Mal com L quando o advérbio troca-se por bem. Isso quando for advérbio, viu? Tem algumas situações. Então, você de Carlos foi mal sucedido durante o tempo em que atuou nesta profissão. Carlos foi bem sucedido. Olha, eu não consigo colocar bom. Carlos foi bom sucedido. Fica até prejudica o sentido, né, do pensamento. Então, você substitui por mal com L, por bem, né? Aí, substituído por bem, mantendo o sentido da frase, saberá que será escrito com mal com L. Agora, quando for conjunção, esse mal com L, né? Então, denota o sentido de assim que, quando. Então, você pode substituir pela expressão assim que ou pela palavra quando, certo? Aí ele vai ter sentido de conjunção. Mal chegava em casa, né? Então, assim que chegava em casa, quando chegava em casa, veja, a classe gramatical muda. Mas você também pode pensar, mas pode ser um advérbio? Também pode ser um advérbio. Bem chegava em casa, já começaram as discussões, né? Essa é a ideia. Então, mesmo você ficando na dúvida se é conjunção de advérbio, na prática você substitui e resolve o problema. Mas aí é título de informação, né, pessoal? Aí é para saber se ele está se tratando ali de uma conjunção ou de um advérbio, né? Predomina aí a ideia de conjunção, certo? Ok? Mas se você disser o macete, você pode utilizar. E usando o macete seria advérbio. Só que a primeira análise você chamaria de conjunção, mas não o impossibilitaria de chamar também de advérbio, certo? Mas a título de informação, você substituindo pela expressão assim que, você vê que a primeira frase não é possível substituir, né? Eu não posso chamá-lo de conjunção se eu fosse classificá-lo. Por exemplo, Carlos foi mal sucedido. Carlos foi assim que sucedido. Ó, perceba que não encaixa. Carlos foi quando sucedido durante o tempo. Então veja que prejudica o sentido. Por isso que, nesse caso aí, eu só posso chamar de advérbio, se fosse fazer análise da classe gramatical, certo? Mas a situação, só para entender quando ele é advérbio e quando ele é conjunção. Também, aí, mal chegava bem em casa, já começaram as discussões. Quando ele for substantivo, o mal com L, você vai ter sempre aparecerá um determinante. Quem são esses determinantes, pessoal? Eu não coloquei aí, mas acredito que você já deve saber. Trata-se do artigo, que acompanha o substantivo, o pronome, do adjetivo, da locução adjetiva ou do numeral, certo? Esses, né? Vou repetir: artigo, adjetivo, numeral, pronome ou locução adjetiva, certo? Essas palavras às vezes vêm antes de substantivo, às vezes depois, certo? Por isso que eu coloquei aí se são determinantes aqui, certo? Artigo, adjetivo, pronome numeral, né? Que antecedem ou estão depois do substantivo, para determinar o quê? Reforçar a ideia de plural singular, ok? Masculino, feminino. Este mal só pode ser resolvido com a chegada dele. Você vê que mal, com L, está aqui como um substantivo, mudou de classe gramatical, porque está junto, acompanhado de um pronome demonstrativo este. Estão visualizando aqui? Então, é essa a ideia. Ok, pessoal? Espero que tenha lhes ajudado, né? Este conhecimento assim é bastante importante porque muitas pessoas, quando eu preparei esta aula, porque eu vejo que muitos alunos meus ainda utilizam mal determinada palavra. E é importante precisarmos o sentido, né, da palavra. Você vê algumas palavras, até agora estudamos 2 casos, né, que só tem um uso único
e tem às vezes a situação que há 2 usos, 3 usos, 4 usos, como foi o caso de acerca de, né? Então, é importante vocês entenderem o sentido de cada expressão, justamente para empregar bem. Porque às vezes você até sabe utilizar, mas na hora de escrever, que é o que importa, porque aqui nós estamos falando de escrita, certo? Um texto falado, você não importa se é mal com U, mal com L, porque tem a mesma sonoridade. O mais e o mais, na prática, quase que você não entende. Acerca de, acerca de, acerca de e cerca de, quase que você não percebe diferença. Mas aí tem na parte escrita, que é a questão visual, e isto é muito importante. Tá ok, pessoal? Espero que tenha servido, né? No dia seguinte a esta aula, iremos já falar de outras expressões que geram dúvidas. Então, serão 6 dias, né? 5 dias, né? Começando de hoje, falando sobre diversas situações e expressões ou palavras que geram dúvidas, e no 6º dia faremos uma revisão geral. Um forte abraço, se inscreva no nosso canal e não esqueça de dar seu like, ok? Tchau!